Agora vou-vos mostrar a minha lista de reprodução do São Valentim, que vocês podem encontrar aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver os trabalhos que eu já fiz para o São Valentim. Eu já fiz esta decoração, esta coroa com uns galhozinhos, com uns galhos de uma árvore, depois colei algodão, aquelas bolinhas de algodão em volta, escolhi as cores cor-de-rosa, fiz um molde. Isto eram os galhos de uma árvore qualquer que tinha ido para a poda, já não sei quais é que eram qual é que era a árvore. Foi um dos meus primeiros trabalhos de São Valentim. Depois também fiz esta decoração usando um bocadinho de madeira até. Fiz um coração de botões, fiz um coração em feltro e depois colei lá assim uns botõezinhos. E depois fui colei os coraçõezinhos e fiz assim uma decoraçãozinha simples. Também usei com uma tinta própria para fazer quadro de giz. Fiz uma garrafa onde podíamos desenhar. Se vocês não conseguirem encontrar esta tinta própria para giz, vocês podem misturar daquela tinta acrílica, misturar com um bocadinho de cimento ou um bocadinho de pó de álcool, que dá assim um efeito assim mais fosco e dá para depois passar com o giz. Esta foi para oferecer ao meu namorado, ainda está com o meu antigo nome do canal, o Doce Arco-Íris, e é a lâmpada do amor. Foi muito difícil abrir esta lâmpada. Neste momento já não existe a parte do vidro da lâmpada, porque ele partiu, né? Mas ainda tenho o que sobrou. Eu usei umas calças para me ajudar a abrir a lâmpada por dentro, sem a danificar. Fiz uma basezinha em biscuit, mas vocês podem usar uma base de madeira, um bocadinho de madeira para fazer a base da lâmpada. Aqui estou eu a tentar abrir o interior da lâmpada. Não é um processo muito fácil e é preciso ter muito cuidado, por isso é que eu embrulhei a lâmpada numas calças, que era uma coisa assim mais grossa. Com um x-ato e um alicate eu tentei tirar então o recheio por dentro. Depois fiz 2 coraçõezinhos em Eva e coloquei lá dentro com um aramezinho. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Aqui foi uma ideia simples de fazer, foi uma caneca para o dia de São Valentim, também foi um dos meus primeiros trabalhos. Que usei tinta própria para ir ao forno para porcelana. Se vocês procurarem conseguem encontrar essa tinta, e depois coloquei uns bombonzinhos dentro da caneca. Isto pode ser usado de outra maneira, fiz uma tela a dizer I love you. No recheio do coração coloquei umas borboletas que eu cortei usando um cortador. Usar uma tela e passar a passar cola e glitter nas letras e deixar secar e depois decorar a gosto. É muito simples de fazer. Vocês podem fazer este tipo de decoração para um sítio qualquer, ou escrever love, ok? Eu fiz com umas borboletazinhas, a intenção não era para ser para o dia dos namorados, era só para ser uma decoração normal. Esta é com uns galhos e uma garrafinha decorada, com uma garrafinha daquelas pequeninas de panaché. Eu decorei, enchia de brilhantes, depois pintei o raminho das flores e fiz uns coraçõezinhos, usando vários tipos de moldes. E depois decorar os coraçõezinhos e pendurar na árvore. Nesta ideia usei corações já feitos, que eu comprei assim já feitos em cortiça, usando aquela cola dupla face para ficar com um bocadinho de relevo na moldura. Decorei, fiz esta decoração de moldura, é muito simples de fazer, muito rápido, fica sempre uma decoração bonita, não é difícil. Aqui é a intenção ter um frasquinho com qualquer coisa de São Valentim lá dentro. Eu tinha uns coraçõezinhos em esferovite e pintei-os, decorei-os e depois coloquei dentro de um frasquinho e cortei tirinhas aos zigue-zagues com uma tesoura própria e que vai fazer tipo o recheio, para não ser só os coraçõezinhos, ter um bocadinho de recheio. Coisa muito simples também de fazer. Aqui é um frasco com uns bombonzinhos e umas mensagens lá dentro. Decorei o frasco com coraçõezinhos em papel de crepe e depois fiz uma decopagem dos coraçõezinhos em papel de crepe, escrevi umas mensagens nos post-its, coloquei lá dentro intercalando com os bombonzitos. Muito simples também. Isto também foi uma aventura, foi uma raspadinha de Dia dos Namorados. Eu já não me lembro bem como é que eu fiz
a raspadinha. Usei tinta acrílica com líquido da louça para fazer aquela parte de raspar. Fiz uns corações e depois acho que coloquei lápis de cera, se não estou em erro. Exatamente. Recheei, para a tinta conseguir ser raspada, para esta tipo de tinta conseguir ser raspada, coloquei lápis de cera por baixo. O lápis de cera acaba por impermeabilizar o papel. E depois a tinta misturada com o líquido da louça torna-se a tinta assim mais sequinha e dá para ir raspando. Esta ideia aqui foi usando um moldezinho, fiz uma caixinha com bombons. O molde eu tirei da internet, se eu não estou em erro. Não é muito difícil de os encontrar, eu até encontrei, acho que foi no Pinterest. Passei um molde para uma cartolina e depois recortei. Vi com um bocadinho de plástico, emplastifiquei aqueles buraquinhos que em forma de coração e depois foi só montar e colocar os bombons dentro. Esta é outra ideia para usar um rolo de papel higiênico, para quem gosta de reciclar estes rolinhos. Isto foi um reboçado gigante, depois pus bombonzinhos lá dentro. Fiz assim, pus lá os bombons dentro e depois foi só enrolar e decorar. É muito fácil de fazer. Esta decoração foi feita com uns copinhos, essa é uma decoração em copos, usando copos. Usei um copo de vinho do Porto, um cálice de vinho, um prato e um copo de whisky. E depois foi só pôr as velas e decorar a gosto. Este tutorial exigiu mais trabalho, é umas asas em canudos, que eu fiz em canudo com folhas de um livro antigo. Tive que fazer bastantes canudos e depois fiz um molde das asas e fui colando os canudos. Este foi o trabalho que eu mais gostei de fazer do São Valentim, porque a cor antiga das folhas do livro dava um efeito muito giro. Aqui usei um tijolo de vidro que o meu pai tinha lá em casa, eu é que o parti, dei um bocadinho fiz assim um buraquito, consegui fazer um buraquito com um martelo sem partir, mas eu acho que já há coisas para decorar desta maneira. Coloquei umas bolinhas para lá dentro e uns LEDs e depois decorei outra vez com aqueles coraçõezinhos de cortiça. Decorei em volta e ficou assim esta decoração. Minha mãe gosta muito dela, ainda tem lá a decorar. Neste tutorial usei uma rosa seca. Eu penso que eu explico como é que eu sequei a rosa. Eu acho que eu explico como sequei a rosa. Foi o meu namorado que me deu a rosa. Fiz a decoração com a rosa seca que eu sequei, que ele me deu. E depois coloquei, fiz tipo assim uma espécie de terrário, né? Muito giro para guardar a rosa que ele me deu. Aqui fiz um centrozinho de mesa, uma decoração muito simples, com os corações numa espetada. E depois coloquei um frasquinho decorado com serapilheira, muito simples também de fazer e decorar. Esta decoração, eu comprei as letras e colei-as assim desta maneira e depois também as decorei com lantejoulas, glitter e tinta. E agora neste momento até tenho aqui a decorar no corredor. Esta ideia foi usada com umas garrafinhas daquelas pequeninas do Panaché, em que eu fiz um relevo com cola quente e depois pintei. Também não é muito difícil de fazer. Primeiro marquei com marcador e depois fui com cola quente, marquei e depois pintei. Depois é só decorar, fica assim um relevo muito giro. Aqui foi uma decoração de um tray. Montei um tray com pratos e copos de vários tamanhos e depois decorei com coisinhas vermelhas, LED, pinhas, algodão. Com cola quente dá para montar esta decoraçãozinha, este recipiente. Já há recipientes próprios para isto, mas eu colei porque depois é muito fácil de descolar o vidro e a porcelana da cola quente, é fácil de tirar. Aliás, temos de ter muito cuidado que isto depois possa desmontar, possa descolar. Aqui sequei uma rosa e algumas pétalas e coloquei num frasquinho, como fosse aquele frasquinho da Bela e do Monstro. Eu até demonstrei aqui mostrei como sequei a minha rosa, teve alguns dias de pernas para o ar.
Depois passei verniz em spray, que era para ela ficar preservada e para depois colar assim os brilhantezinhos, e depois coloquei dentro do frasco. Aqui também expliquei como sequei as pétalas de rosa e como fiz esta decoração. Depois aqui explica como eu fiz a secar, como é o procedimento que eu fiz para a secagem das pétalas. E depois colei-as. Isto eu usei um palito espetado daqueles bem grandes, aqueles que até costumam vir nas plantas. E fiz uma decoração numa lata com os corações bem grandes, do grande ao mais pequenino, para decorar. Muito simples para decorar também. Este aqui era para o Natal, foi uns ornamentos que eu fiz usando cortiça, que vocês também podem usar no São Valentim, para pendurar em algum sítio, no raminho, ok? Também com tecido, ficou muito giro. Aqui tenho 8 decorações de São Valentim, 8 decorações aleatórias. Fiz um frasquinho com aquele papel doily, aquele papel rendado para pôr nos bolos, encontrei mais pequenino, fiz uma decoração assim, também coloquei nesta moldura, fiz um banner, umas bandeirolas para pendurar, fiz um coração em arame, corações em papel, fiz um globozinho com um rolo de papel de cozinha, fiz as setas do cupido e o sítio para pôr as setas, e fiz uma árvore de Natal com corações usando o meu cortador em forma de coração. Fiz uma árvore de Natal em forma de cone. Aqui tenho 6 ideias para presentes de São Valentim, que são 6 ideias. Eu vou usar aqui na imagem para vos explicar. Ok, aqui está. Fiz um globozinho com luz lá dentro e uma foto, um coração com gomas, um frasquinho com as razões de gostar dessa pessoa, uma caixa de fofos com coração lá dentro, uma garrafa com uma mensagem e um copinho com aquelas bolinhas, tipo estas de acrílicas do Natal, também com coisinhas lá dentro, como fosse uma máquina daquelas de tirar pastilhas, tiravam bons. Aqui tenho 20 ideias para fazer com corações. Usei este cortadorzinho, que é o que eu tenho, que dá muito jeito, e fiz vários tipos de corações em papel e eva, e depois fiz as decorações. Fiz uma árvorezita, um conezinho em forma de coração, uma garrafa com LEDs dentro, um topezito para os queques, bastantes ideias até, umas palhinhas, uns ornamentos, os coraçõezinhos pendurados num fio, uma coroa. Aqui até tem algumas ideias que pode usar só com os coraçõezinhos. Aqui é um presentinho dentro de um coração, um bannerzinho, umas bandeirolas, uma surpresa dentro da caixa de fósforos, quando abrimos salta o coração fora, uns ímãs, uma latinha decorada para pôr a vela, uma vela decorada. Aqui tenho uma rosa vermelha, que até usei para a árvore de Natal, mas vocês podem usar para o São Valentim. Pegar umas rosas artificiais, passar um bocadinho de verniz ao laque e salpicar com brilhantes. Fica muito gira, dá um brilho logo, uma rosa que esteja assim já um bocado pálida. Esta ideia foi usando o molde e fazer os chocolates, pôr os chocolates Milk em volta e fazer para oferecer, recheando com outros chocolates também, Kit Kats, Kinders, por aí fora. Também é uma ideia que eu gostei muito de fazer. Aqui são ideias de decorações em vidro, algumas decorações que pode fazer e colocar em sítios assim de vidro ou recipientes transparentes para decorar. Usar um recipiente qualquer transparente e decorar. Há inúmeras coisas que pode fazer, basta ter os recipientes transparentes e as decorações em vermelho ou rosa. E por fim, algumas ideias para pôr na mesa, que aqui fiz uns palminhas em forma de coração, fiz uma tábua assim mais temática para o São Valentim, cortando o queijo em forma de coração e assim. Aqui fiz a fruta, também usei os cortadores e cortei a fruta em forma de coração, uma espetada com legumes, uma sobremesa com pudim de morango, dá logo assim uma cor de São Valentim, umas rabanadas de pão, que eu também usei o cortador, assim como também usei um cortador em forma de coração para fazer umas mini pizzas. E estes são os 32 vídeos que eu tenho disponíveis agora neste momento na minha lista dedicada ao São Valentim.
Se vocês quiserem ir ver esta lista, vou deixar aí na descrição do vídeo o link para essa lista. Ou podem mesmo procurar aqui no canal. Deem uma vista de olhos, tirem umas ideias, faça você mesmo e obrigada por assistir.